Começar a gravação. Agora sim, estamos gravando. Gente, primeiramente, muito obrigada por estarem aqui, viu? É um prazer começar esse curso com vocês. Hoje é a aula inaugural, né? Algumas pessoas vão assistir essa gravação para conhecerem o curso. Espero que vocês gostem, bom? Faz muitos anos que eu tive já, há muito tempo atrás, um curso de História da Arte. E de uns anos pra cá ele acabou diminuindo a procura, né? Acho que por eu dar aula de História da Arte em vários colégios, né? A procura acabou diminuindo um pouquinho. Mas esse ano nós temos aí mais uma vez essa procura, então espero que vocês gostem. E vamos que vamos. A proposta do curso é a gente estudar toda a História da Arte, né? Então a gente vai desde a arte nas cavernas até a banana pendurada na parede e o pessoal vendendo por milhares de dólares, ou o prato quebrado, né? Outro dia o Leandro tava lá no colégio, Leandro que é meu amigo lá do colégio, professor também, tava falando, que história é essa de prato quebrado é arte, né? Então, assim, a gente vai chegar lá, tá? E vocês vão ver que é muito interessante a gente entender todas essas manifestações, tá? E a aula de hoje é uma aula introdutória. Ela é uma aula que ela é muito necessária para a gente entender tudo que a gente vai estudar, tá bom? Então, na aula de hoje, a gente vai entender como olhar para a arte. Essa é a ideia de hoje. Então, como que a gente tem que olhar para uma obra de arte, quais cuidados que a gente tem que ter quando a gente se depara com uma obra de arte. Essa é a ideia, tá? É uma aula um pouquinho técnica, mas ela é necessária. Então, a partir do momento que a gente aprende a lidar com uma obra de arte, a gente aprende a olhar para ela e entender todos os detalhes que a gente precisa observar, aí sim a gente vai estar apto para entender arte em diversos momentos da história. Então, a aula de hoje é para isso, tá bom? O PDF vocês têm, vocês vão acompanhando, tudo que está escrito nos meus slides está no PDF, tá bom? As meninas aqui estão super empolgadas, vão fazer até anotações extras, ó. Tô adorando. Bom, então a primeira coisa que a gente precisa para entender arte é se acostumar com alguns termos, tá bom? Existem alguns termos, alguns nomes que nós usamos e que às vezes são esquisitos, né? Porque não fazem parte do nosso universo normal, do nosso dia a dia. Né? Então, pictórico, elementos plásticos, formal, figurativo, abstrato, perspectiva linear, são termos que a gente usa muito quando a gente analisa a arte, quando a gente olha para umas obras de arte, tá? Então eu vou explicar basicamente cada um deles, porém, vocês vão entendendo muito melhor esses termos à medida em que a gente vai estudando, né? À medida em que a gente vai entrando em contato com as obras, vocês vão entendendo melhor o que cada uma dessas palavras significa, bom? Então, a primeira palavra que eu trouxe é pictórico. Então, tudo aquilo que é pictórico é relacionado à tinta, aquilo que a gente consegue ver, por exemplo, num quadro. Então, elementos pictóricos, aquilo que a gente vê de pintura mesmo, tá? É relacionado à pintura. Então, a gente fala de elementos pictóricos, geralmente, quando a gente fala de quadro, de pintura mesmo, de tinta óleo sobre tela, coisas assim. Quando a gente fala de elementos plásticos, também a gente quer se referir às artes plásticas. Então, o que são as artes plásticas? É pintura, é escultura, a arquitetura acaba trazendo elementos plásticos também de materiais. Então, quando a gente fala elementos plásticos, a gente está falando desses elementos usados. Então, por exemplo, no caso de um quadro, a tela e a tinta, pode ser carvão, pode ser aquarela, pode ser têmpera. A têmpera é o pigmento misturado com clara de ovo. Tá? Usavam muito na Idade Média. Pode ser afresco. Então, tudo aquilo que for de elemento plástico é que diz respeito àquilo que é visual, aquilo que a gente consegue olhar. Ou seja, aquilo que é formal. Então, sempre que eu usar a palavra formal, a gente está falando de forma. Tá? Não é de formalidade, é de forma. Então, quais são os elementos formais de uma obra? É aquilo que a gente está vendo, da forma dela. Então, do que diz respeito àquilo que a gente vê, aquilo que a gente consegue observar, das formas. Então, nas esculturas, a gente observa os elementos formais, que são o quê? A cópia do corpo humano, ou não. Com relação à pintura, a gente vê, por exemplo, paisagem, como é que são colocados esses elementos, essas formas. E é um termo que a gente acaba usando bastante, tá? Bom,
Figurativo. O que é arte figurativa? É uma obra de arte que faz referência a alguma coisa do mundo real. Tá? Então, por exemplo, um retrato é arte figurativa. Paisagem é arte figurativa. Um grupo de pessoas pintados num quadro é arte figurativa. O que será que não é figurativo? Quem se arrisca? Um borrão. Um borrão não é figurativo. Então, sabe a arte abstrata? É não figurativa. Então, o que é arte abstrata ou não figurativa? Ela não faz referência a nada da natureza, certo? É isso, arte abstrata. Então, não é uma montanha, não é um retrato, não é um cachorro, não é nada da natureza. Eu não consigo identificar nada ali. O que é? É uma mancha? É um borrão? É tinta jogada? Ou seja, tudo isso é abstrato, certo? Então, a arte não figurativa é arte abstrata, tá certo? Tudo que é figurativo é referente a alguma coisa do mundo, que a gente consegue identificar. Um animal, alguma coisa que tem referência no mundo. Abstrato, não tem. Ficou claro? Certo? Com o tempo a gente vai entendendo melhor esses termos todos, tá? Agora, esse último termo que eu coloquei aqui, que é perspectiva linear, ele é uma coisa muito específica que foi muito desenvolvida numa época específica da história da arte, que foi durante o Renascimento Cultural, né? Então, lá na época do Leonardo da Vinci, do Michelangelo, eles amavam pintar com perspectiva linear. Só que a perspectiva linear é uma coisa que a gente faz quando a gente é criança muito naturalmente. Quer ver? Vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho certeza que todo mundo aqui, quando era criança, fez algum desenho, por exemplo, da sua casa. Aí você desenhou a sua casa. Aqui no começo você desenhou a casa bonitinha. Aí você desenhou você e sua família do lado da casa. Aí lá no fundo do desenho você fez montanha. Aí lá em cima da folha você fez um solzinho amarelo. E aí no céu você fez uns passarinhos que são vizinhos, assim. Todo mundo já fez aquele passarinho vizinho? Já fez isso? A lá, a Aline fez assim, o rostinho da Aline eu tô vendo, do Leandro e do Danilo eles estão se escondendo. Sim. Vocês fizeram o Vzinho lá para ser um passarinho. Por que vocês desenharam um passarinho em forma de V? Porque ele estava pequeno, porque ele estava longe, né? Isso. Então, quando a gente é criança, a gente já tem essa tendência a desenhar do jeito que a gente vê. Então, a gente vê o passarinho longe. Então, se o do passarinho longe está pequenininho, no meu desenho eu quero fazer o passarinho longe, você pequenininho lá no fundo. Um Vzinho assim. Então, isso é desenhar com profundidade. Como que a gente desenha com profundidade? A gente usa essa técnica chamada perspectiva linear. Tá? A gente escolhe, para desenhar com profundidade, a gente distorce algumas coisas. Essa distorção a gente chama de escorço, tá? É o nome dessa distorção. E a gente usa ponto de fuga e linhas de fuga. Todo o nosso desenho vai para aquele ponto, a gente dá a impressão de profundidade. A gente faz isso naturalmente desde criança, porque a gente tem a tendência de querer desenhar do jeito que a gente vê. Agora, se essa tendência foi desenvolvida porque a gente quis ou porque alguém influenciou, aí vai vir, né? Mas com certeza, nós todos aqui, quando a gente era criança, a gente com certeza desenhou a nossa família, né? Então, vamos lá, olha que legal. Acho que todo mundo aqui, quando era criança, então, desenhou lá a própria família, né? Então, desenha o pai azul, a mãe rosa, o irmãozinho verde e o cachorro roxo, não é? Todo mundo fez isso aqui, vocês fizeram? Com certeza, né? Aí veio um adulto e falou assim pra você: ai, que desenho lindo! Mas será que seu pai é azul? Será que a sua mãe é rosa? Será que seu cachorro é roxo? Aí você ficou assim, né? Aquela criança de 3 anos de idade, estava super feliz com o desenho, e veio um adulto e fala isso pra você. E aí, você ficou assim, tipo, meu, assim. O que aconteceu foi o seguinte: esse adulto na tua vida,
Ele estava tentando fazer você entender que cores são associadas a alguma coisa. Então, por exemplo, azul é a cor do céu, amarelo é a cor do sol, todo mundo aprendeu assim. Só que esse adulto deixou um efeito colateral na tua mente. Que efeito colateral é esse? De que você só pode desenhar do jeito que você vê. Esse é um problema. Esse efeito colateral, para tirar, vira uma coisa. Porque daí você, no seu inconsciente, tem a mania de pensar que a arte só pode copiar a realidade. Tá? O que esses adultos da tua vida não pensaram naquele momento foi que arte, na verdade, é comunicação. E se uma criança faz o cachorro roxo, provavelmente é porque ela associou o sentimento que ela tem pelo roxo e o sentimento que ela tem pelo cachorro. Da mesma forma que ela escolheu o azul para o pai. Mas o pai um dia estava com uma camisa azul, falou que gostava da camisa. A criança associou o gostar do azul ao gostar do pai e fez o pai azul. É lógico que a criança sabe que o pai não é azul. E tudo bem, né? Só que esse efeito colateral a gente carrega para a adolescência, a gente carrega para a fase adulta, e aí a gente tem uma dificuldade muito, muito grande de entender a arte por conta dessa ideia de que a arte precisa copiar a realidade. E a gente tem que aprender que não, que a arte é comunicar. E quando a gente se comunica, a gente pode se comunicar de diversas formas, copiando a realidade ou não. Tá? Isso aconteceu com vocês? Não lembra? Provavelmente sim. Alguém aí de casa lembra? Isso aconteceu com vocês. Muito provável. Ah, isso acontece, né? Acontece Acontece. sim. Eu já treinei as minhas filhas já. Eu também penso nisso, assim, na hora de ver os desenhos dela, né? É isso aí. Eu já treinei as meninas, hein? Então, se ela desenhar o nosso cachorro verde, a professora falar alguma coisa, a Isadora e a Elisa já estão treinadas. Elas vão falar assim, professora, é lógico que meu cachorro não é verde, eu sei que ele não é verde. Uma vez a Isadora pintou É o só a nosso expressão cachorro. da minha arte, né? Então, uma vez a Isadora fez um desenho e desenhou o nosso cachorro rosa. E aí eu perguntei pra ela, falei, filha, por que você desenhou o Joey rosa? E a resposta dela foi a seguinte, mãe, porque ia ser muito legal se ele fosse rosa, né? Então, tipo assim, é lógico que ela sabe que o cachorro não é rosa, né? Então vamos fazer de tudo pra gente não criar esses efeitos colaterais nas crianças, né? Mas Isso é tudo verdade. bem, nós temos esse efeito colateral, vamos aqui através desse curso tentar se livrar dele, né? Vamos lá. Mas assim, esses são termos que a gente vai usar nas nossas aulas, tá bom? Então, com o tempo vocês vão se familiarizando mais com eles. Mas assim, acho que para apresentar para vocês esses termos agora, tá valendo. Tá beleza? Tudo bem até agora? Vocês querem perguntar alguma Beleza? coisa? Vocês fiquem à vontade, viu? Lei Pri, se quiserem perguntar alguma coisa, por favor. Bom, agora eu vou mostrar algumas coisas para vocês que eu acho que vão deixar vocês um pouco encanados. Mas é para incomodar mesmo. Eu trouxe para vocês algumas obras de arte que são famosas pra caramba e foram vendidas em leilões. Tá? Então, o que essas obras têm em comum? Todas elas foram arrematadas em leilões. Baile no Moulin de la Galette foi feita no século XIX e ela foi vendida para um museu francês e foi arrematada por 141 milhões de dólares. Milhões, tá? Não é mil, não. Aí eu trouxe uma outra obra, O Grito. Essa é famosa, não é? Sim, muito. Essa é famosa. Então, peraí, gente. Tem uma pessoa querendo o link para entrar na aula, deixa eu entrar aqui. Essa é super famosa, né? Então, ela foi arrematada por 119 milhões de dólares. O Homem Apontando é uma escultura. Valor de leilão, 141 milhões. Nossa. 3 estudos de Lucian Freud, do Francis Bacon, feito em 2009. 142. Tá dando uma aflição já ou não? Já. Vai piorar. Ó, número 5, do Jackson Pollock. Meu Deus. 238. Isso é tinta jogada sobre a tela, literalmente, tá? O Pollock foi um artista norte-americano,
Ele espalhava as telas no chão e jogava as tintas. Podem ver que são pingos, né? É. Arte abstrata. Os jogadores de cartas, de Paul Cézanne. 250. Nossa. Tá dando mais aflição. O Danilo tá aqui. Nossa, meu Deus. Que Quando você loucura. vai se casar, de Paul Gauguin. 300. Interchange, do William de Kooning. 300. Salvatore Mundi. Essa é a Essa obra é demais. mais cara já leiloada na história. Chuta o valor? Nossa. Bagatela de 450 milhões de dólares. O dólar abaixou essa semana, né? Então tá mais barato pra gente. Pessoal, seguinte, detalhe que essa obra a gente nem sabe se foi mesmo o Leonardo que pintou. É isso que eu ia falar, né? Eu já tinha lido isso, né? Não sabe se é ele, né? Não sabe. Na verdade, é possível que tenha pinceladas do Leonardo, mas ela durante muito tempo foi atribuída a algum aprendiz do Leonardo. Tá bom. Quem comprou? Algum cara muito rico lá da Arábia Saudita, enfim, daqueles lados lá. A gente não sabe a identidade do comprador. Beleza. Tem gente aqui. Bom, aí o que que acontece? Essas obras de arte que eu tô mostrando pra vocês, que são, que foram arrematadas em milhões a um valor absurdamente caro, né? São obras de arte que estavam à venda e que foram a leilão. Existem obras de arte que não estão à venda. Não tem como a gente estimar o valor. Então, por exemplo, a Capela Sistina, né, os desenhos do Michelangelo, ou a própria Mona Lisa. Não tem como a gente estimar valor. Mas essas daqui são valores que foram a leilão. Né? Obras que foram a leilão. E aí eu sei que tá rolando aí um sentimento, né? Fala, meu, como assim? 450 milhões de dólares. Vocês estão nesse momento muito encanados. O que acontece aqui é o seguinte. Quando a gente fala de valor de obra de arte, a gente tem que considerar muitas coisas. Tá? Muitas. Valor é uma coisa e preço é outra. Daqui a pouco eu falo mais disso. Agora eu vou mostrar pra vocês artistas vivos. Porque todos esses artistas que eu mostrei agora já morreram. Artistas vivos. Esse artista, que chama Jeff Koons, é um cara que tá vivo, tá? Um norte-americano. Essa escultura que parece um balãozinho de, né, um cachorro de balões, 58 milhões de dólares. Quem comprou foi um museu em Nova York. Depois disso, um quadro, né, do David Hockney foi arrematado por 90 milhões. E o Jeff Koons conseguiu bater o próprio recorde e vendeu a escultura, né, mais cara de um artista vivo, já vendida, 91 milhões. Então essas duas obras que vocês estão vendo agora são as duas obras mais caras leiloadas de artistas vivos. Esse cara que está aqui é o Jeff Koons. Esse é o artista. Semana passada, o Jeff Koons fez uma NFT e vendeu na internet. Eu não estou lembrado do valor, mas ele entrou agora no mundo da arte virtual, esse artista aqui. Depois a gente vai falar sobre isso também, arte virtual um dia. Mas assim, esses são valores de artistas vivos. Yayoi Kusama. Essa é uma japonesa que ela cria instalações bem excêntricas. Aliás, ela é bem excêntrica, né? Olha que bonitinha essa japinha, eu acho ela tão fofa. Ela é bem velhinha, ela nasceu em 1929, tá viva. E ela produz essas instalações com essa repetição, né? Ela parece uma camaleoa ali, muitas vezes, nas instalações dela. LSD, certeza. Oi, Lê, desculpa, eu não ouvi. LSD. LSD? Ela tem um distúrbio que ela se sente mais tranquila quando ela vê formas repetidas. Ela tem isso mesmo. Eu não sei o nome disso. Não precisa nem tomar. Não precisa nem tomar. Mas ela se sente, ela gosta dessa repetição das coisas. É uma coisa que acalma ela. E ela acabou fazendo disso obras de arte. Ela hoje mora nos Estados Unidos, mas ela é a artista mulher viva mais cara. 5 milhões. Preciso comentar a diferença de preço, né? Olha que interessante, mas tudo bem. Agora, e Brasil? Né? Tarsila do Amaral é a artista brasileira mais cara, tá certo? Da história. Então, ela bateu todos os recordes para artista brasileiro. O Abapuru, que foi vendido a 250 mil dólares em 1984, alguns anos depois valia mais de 1 milhão, tá?
O Abapuru foi comprado por um argentino. Então, sim, o Abapuru está em Buenos Aires. Meu Deus. Está no museu em Buenos Aires. Esse mesmo argentino que comprou o Abapuru comprou já uma outra obra dela, o Antropofagia, tá? E essa obra vem para o Brasil de vez em quando o Brasil vai fazer alguma exposição dela, acaba pedindo emprestado, tá? E ele empresta. Só que toda obra de arte, quando vai de um museu para outro, ela vai com uma apólice de seguros. A apólice de seguros do Abapuru, na exposição que houve em Brasília em 2008, foi de 45 milhões de dólares, tá? Em 2019, um pouco antes da pandemia, houve uma outra exposição da Tarsila do Amaral aqui no MASP, em São Paulo, e o Abapuru veio de novo. Não revelaram o valor da apólice. Eu acho que foi mais de 100 milhões, já, né? Já bateu 100 milhões. Mas a gente não tem como saber disso, foi uma informação confidencial. E o Lua, que também é da Tarsila, foi comprado pelo Museu de Arte Moderna de Nova York. Gente, bateu 20 milhões de dólares. Está em Nova York o Lua. Então é a artista brasileira mais cara da história, tá? Ninguém bate a Tarsila. Portinari, os caras bem famosos daí, Tarsila do Amaral é mais cara, mais valorizada, bom? Nem a Anitta Malfatti, né? Apesar de ser bastante importante também, Tarsila do Amaral é mais, é vendida mais cara. Agora, isso que eu tô falando aqui pra vocês são duas coisas diferentes, de valor e preço. Então, quando a gente fala de valor de obra de arte, a gente fala de uma coisa. Quando a gente fala de preço, a gente fala de outra. E aí eu pergunto pra vocês, o que vocês acham que deixa uma obra de arte valiosa? Valiosa, não cara. O autor O autor? e o contexto dela histórico, né? Se ela fez muita diferença na época em que ela foi produzida. Isso, a importância que ela tem no momento em que ela foi feita. Isso. São coisas assim, que fazem ela ficar valiosa. O autor depende, tá? Depende muito do momento. Mas geralmente a importância que essa obra tem para o momento em que ela foi feita. Lê matou a charada. Isso faz uma obra de arte ser valiosa. Se a gente parar para pensar em valor, a gente tem vários exemplos que não estão à venda. Por exemplo, as pirâmides do Egito, a própria Capela Sistina, a própria Mona Lisa. São obras que são valiosas, porque elas têm muita importância para o momento em que elas foram produzidas. Agora, o que faz uma obra ser cara? O autor tá morto. Faz também, viu? Quando o autor morre, o preço sobe. Ou quando ele se aposenta, o preço sobe também. Porque daí quantas pessoas querem também, né? A oferta, né? É isso, né? São questões mercadológicas. É oferta e procura também. Oferta e procura, né? São questões mercadológicas. Tem jogada de marketing, tem jogada de casas de leilões para fazer a procura, a demanda por um artista aumentar ou diminuir. Então, além de valor, também temos questões mercadológicas, sim, tá? Esse é o maior exemplo disso são as NFTs, né? Que são obras de arte digitais que são comercializadas hoje em dia e que não existem, elas só existem no mundo virtual. Né? Então, na verdade, é um arquivo digital. Ele não dá pra você pegar ele, né? É um arquivo digital, ele tá só na rede, na internet. E também são comercializados a milhares de dólares e depende muito da procura. Então, assim, oferta e demanda realmente influenciam muito, né? Claro, artista morto ou vivo, artista aposentado ou não, importância para a época dela, quer dizer, tá o valor aí também, né? Mas preço é uma questão mercadológica também. É uma regra que uma obra de arte cara seja boa? Não. É uma regra que uma obra de arte muito boa seja muito... tenha um alto preço? Não, também, tá? São questões diferentes. Agora, eu acho que o que mais deixou vocês encanados neste momento, né, foi o quê? Um borrão valer milhões de dólares, né? Porque a frase que eu mais ouço é a seguinte: eu faço um borrão desse e não vai valer nada. Não é? Vocês estão encanados com isso neste momento? Por que se a gente fizer um borrão e tentar vender, não vai valer 238 milhões de dólares? Né? Aí a gente precisa, para entender a arte, a gente precisa pensar em muitas questões. Eu não estou dizendo
que vocês precisam concordar que isso vale 238 milhões de dólares, tá? Ah, Joyce, eu não concordo. Tá bom, a única coisa que eu posso responder pra você é o seguinte, ok, então não compra, porque não tem o que fazer. A partir do momento que tem alguém que está disposto a pagar isso, ela vai valer. Como o Danilo falou, oferta e procura. Se tem alguém disposto a pagar 200 milhões de dólares por um borrão, esse borrão vai ser vendido por esse valor. Não tem o que a gente fazer. Se alguém está disposto a pagar 450 milhões de dólares num quadro que nem a gente tem certeza se foi mesmo da Vinci que pintou, cara, isso é uma coisa que a pessoa está disposta a pagar, o preço vai, não tem como, o preço sobe. Agora, por que a gente está aqui hoje? A gente está aqui hoje porque a gente se dispôs a entender a arte. Tá? A gente está aqui hoje porque a gente quer entender melhor como olhar para isso e entender melhor a importância disso tudo. A partir do momento que a gente entender a importância de uma obra de arte, a gente vai acabar desenvolvendo um gosto. A gente vai acabar desenvolvendo preferências. A partir do momento que a gente aprender a olhar para uma obra de arte, a gente vai aprender a lidar com imagens de uma maneira nova. A gente vai aprender a entender a sociedade de uma maneira muito legal. Então, o que eu mais amo na arte? Né? Agora, vou ser muito sincera. Eu sou historiadora, tá? Minha formação é em História. Sou graduada em História, sou pós-graduada em História da Arte. Qual foi o bichinho da arte que me picou? O fato de eu conseguir olhar para uma obra de arte e entender a história. Entendeu? Eu consigo olhar. E a hora que eu entendi isso, para mim foi maravilhoso. A hora que eu consegui entender, se eu olhar para uma obra como essa, eu entendo o século XV, e vice-versa. Isso é demais mesmo, né? É muito legal. Né? Então eu aprendi, ao longo desses anos, trabalhando com isso, né? Faz 18 anos que eu dou aula. Então assim, eu aprendi o seguinte, que se eu olho para uma catedral, como a Catedral de Notre Dame de Paris, eu estou enxergando a Idade Média. Estou entendendo melhor a Idade Média. E se eu quero entender a Catedral de Notre Dame de Paris, eu preciso entender a Idade Média. É mão dupla ali. Consequentemente, o que a gente entende? Que a arte, ela é a expressão mais verdadeira de uma sociedade. Ela é autêntica. A arte é uma expressão natural do ser humano. O ser humano produz arte o tempo todo. Não tem como um ser humano não produzir arte. A gente está fazendo isso mesmo que a gente não queira. Desde quando? Desde sempre. Desde o período paleolítico, desde os homens das cavernas. Os caras já estavam lá pintando as paredes das cavernas. Por questões ritualísticas, mas estavam. E a gente produzia arte mesmo sem querer. Porque faz parte de ser humano. Porque a arte é se comunicar. A arte é o fruto da gente viver. Da gente se relacionar com outras pessoas, com o mundo. Isso é arte. E aí o que acontece? Pelas expressões artísticas serem tão autênticas, o que eu acho mais incrível na arte? Que quando a gente olha para a produção artística, a gente entende uma época, certo? Quer entender hoje? Quer entender a sociedade atual? Olha para a produção artística atual. Olha para o prato quebrado. Olha para a banana pendurada na parede. Ela diz muito da sociedade atual. A sociedade atual é uma sociedade que está na beira do caos, ela está à beira do absurdo mesmo. E a arte está junto. A arte é absurda hoje? Sim. Mas a sociedade é assim. O que é mais incrível na arte, ao meu ver, é que a hora que tiver uma mudança na sociedade apontando, qual vai ser o primeiro lugar que a gente vai ver essa mudança? Na arte. Isso é o mais legal. A hora que a gente começar a observar uma mudança artística, é porque a sociedade está mudando. Isso é visível. Quando a gente entende toda a história da arte, isso fica muito claro. Muito. Isso aconteceu em vários momentos da história. A arte, ela mostra uma mudança que daí a gente percebe que é uma mudança histórica, da sociedade mesmo. E isso é muito legal. Então, por que a gente está aqui hoje? Né? Se expondo a estar numa terça-noite aqui, falando sobre arte, né? Temos mais pessoas online agora. Bem-vinda, Rafaela, bem-vinda, Valéria, que chegaram agora há pouco. Então, por que a gente está aqui hoje? A gente está aqui hoje
porque a gente se dispôs a entender isso. E, consequentemente, eu tenho certeza que vocês vão entender melhor o mundo que a gente vive mesmo. Isso é o mais lindo de estudar arte. Foi isso que mais me pegou e que eu tenho tanto prazer em trabalhar com isso. Estamos bem até aqui? Alguém quer falar alguma coisa? Eu quero falar, gente. Pode falar. Estamos abertos a manifestações de todos os tipos. Podem falar. Ó, agora é o seguinte. A gente vai ver como olhar para a arte. Que não é simplesmente olhar, né? Como ver arte? Essa é a minha pergunta mesmo. E eu coloquei ali vários, né, desenhinhos, só para lembrar vocês que quando eu falo de arte, a gente está falando de um universo extremamente amplo, né? Porque o que é arte? Na verdade, a arte é uma experiência que pega nos sentidos humanos. Então, tudo aquilo que a gente vê, a gente ouve, tem arte que a gente pega, tem arte que a gente sente através do tato. Então, tudo aquilo que a gente interage com os nossos 5 sentidos, né? Audição, visão, tato, paladar e olfato. Então, a gente pode considerar música arte, claro. Sim, com certeza. A gente pode considerar obra de arte, pintura, arte, claro que sim. A gente pode considerar perfume, arte, sim. A gente pode considerar gastronomia, arte, sim. E então tudo que pega os nossos sentidos, ou seja, é uma experiência estética, que vem desse sentir o mundo, é uma obra de arte. Moda é arte? Oi? Moda. Moda, sim. Ela é uma expressão artística, Lê. É uma expressão artística. É que o que a gente fala? Que a gente tem as artes aplicadas e a gente tem a belas artes. Tá? Qual que é a diferença de belas artes e artes aplicadas? A belas artes é a pintura, é a escultura, é a música. As artes aplicadas são aquelas obras que têm mais funcionalidade no nosso dia a dia. Então, por exemplo, a arquitetura entra em belas artes, o design, a moda. Entende a diferença? Então, por exemplo, um designer, ele é um artista, certo? Só que ele está nas artes aplicadas. Um arquiteto é um artista. A propaganda e marketing tem relação com isso também, né? Cadê o Danilo? Você tem, tava pensando nisso. Eu sei. Nosso representante aqui da arte, olha só. Então, a propaganda e marketing tem a ver com isso, né? E existem obras de arte que têm uma funcionalidade mais prática no nosso dia a dia, né? E aí a moda, e por exemplo, o design de um carro, por exemplo. Quando um carro é criado, ele é pensado artisticamente, para ficar mais agradável aos sentidos humanos, né? Quando uma sala de aula ela é pensada artisticamente. Toda sala de aula em qualquer escola tem cores claras na parede, tem uma lousa verde ou branca ou azul escura, né? Imagina uma sala de aula que fosse, sei lá, teto laranja, paredes verde-limão, né? O chão fluorescente. Não ia ficar agradável para qual sentido humano? Para a visão, né? Agradável dentro da função que ela tem, de ser um espaço para estudo. Então, assim, tudo que o ser humano faz pensando artisticamente. Seja um objeto do cotidiano, mais funcional, como uma mesa, uma roupa, um carro, ou um objeto mais da belas artes, que geralmente é usado mais para expressar, né? Comunicar, expressar sentimento ou não. Agora, gastronomia. Gastronomia é arte, isso é sensacional, aliás, adoro, né? Do mesmo jeito que um artista, um pintor, combina cores e formas, né, numa tela, um chefe combina sabores, aromas, texturas, não é? E, aliás, a gastronomia é uma experiência artística completa, porque ela tem a visão. Tenta comer alguma coisa que está feia. No mínimo esquisito, né? Ela mexe com o paladar, ela mexe com o tato, porque tem coisas que precisam da textura correta. Tenta beber refrigerante sem gás. Ou pipoca murcha. É esquisito, né? Tem gente que não gosta de coisas muito moles, né? Tem gente que não gosta de molho, não tem umas coisas assim? Por causa da textura. Ela é uma experiência artística completa, né? A gastronomia.
Então, do mesmo jeito que um chefe combina sabores, texturas e aromas, um pintor combina cores e formas, né? Isso também tudo é artístico. Então, o legal é que toda obra de arte, ela está integrada na cultura de um povo, né? Então foi aquilo que eu falei, a gente olha para uma obra de arte, a gente entende alguém, a gente entende uma sociedade, a gente entende uma época. Quando a gente olha para uma obra de arte, a gente tem que lembrar que ela está ligada a uma visão de mundo, de uma época geralmente. Ela gera uma sensação física, ou seja, a gente vê, a gente ouve, a gente sente através do tato, ou do paladar, né, ou do olfato. Então gera uma sensação física. Agora, o que é mais legal é que ela não fica só nisso. Ela também mexe com a nossa imaginação, com a nossa memória, com a nossa espiritualidade, né? E isso é pessoal. Isso é pessoal. Então, o que que acontece? A arte sendo um diálogo, ela permite tudo isso. Então, aqui a gente tem duas situações, tá? Toda vez que a gente se depara com uma obra de arte, a gente tem duas situações que acontecem. Primeira situação, a gente entende aquela obra como uma produção artística de uma época, que tem determinadas características por algumas razões específicas. Isso é entender arte. É para isso que vocês estão aqui. Isso é entender arte. Isso é, para a gente entender arte, tem metodologia, que é o que eu ensino nas escolas. Como entender arte? Eu ensino um passo a passo de como os alunos devem entender arte. Então, se primeiro você faz isso, segundo isso, terceiro isso, acabou. Você entendeu a obra de arte, você entendeu a Mona Lisa. Como é que você entende a Mona Lisa? Você observa a Mona Lisa, você vai entender a época em que ela foi feita, tem várias regras específicas. Então esse é o primeiro momento. Entendeu a obra? Entendeu a importância que essa obra de arte tem para aquele momento em que ela foi feita? Fechou. Meu papel está cumprido. Segundo momento. A partir do momento em que você entendeu a obra, aí você vai ter uma relação particular com ela. Aí é seu. Eu não me envolvo. Aí é pessoal, entende? Não tem como eu me envolver. Não tem como eu virar para você e falar assim, olha, vocês precisam gostar do borrão lá, do Pollock. Ou vocês precisam gostar das obras do Pablo Picasso. Não. Eu mostro, olha, é assim que a gente entende as obras do Pablo Picasso. É assim que a gente entende a produção da época. É assim que a gente entende a importância que o Picasso teve para a época dele. Entenderam? Beleza, entenderam. A partir daqui é com vocês. Gostou? Não gostou? Aí, pessoal. Porque a arte, ela mexe com o nosso interior. E isso é da vivência de cada um. Varia muito. Eu vou dar um exemplo para vocês que é muito significativo. Deixa eu pegar uma obra aqui. Ó. Dá uma olhada nessa obra aqui. A gente acabou de passar pela Páscoa. Uma Virgem Maria com Cristo morto em seus braços. Uma Pietà. Essa Pietà feita pelo Michelangelo em 1499. O que a gente precisa, o que a gente vai fazer, por exemplo, aqui no curso? Para que serve a aula de História da Arte? Para a gente aprender a olhar para essa escultura. Olha, essa escultura tem essa e essa característica. Foi feita assim, assim, assado. Numa determinada época. Num determinado contexto. Pelo Michelangelo. Que pensava assim, assim, assado. Por isso que ele fez desse jeito. A importância dessa obra nesse contexto é essa. Repara nisso, olha isso, olha aquilo. Entendeu a obra? Entendi. A partir daí, amor, é com você. E aí a relação que vocês vão ter com essa escultura aí depende de cada um. Eu tenho certeza que as mães aqui presentes, Valéria, a Pri, que está assistindo a aula aqui junto com o Leandro, a Aline eu não sei se tem filhos. Ainda não. Eu tenho certeza, por exemplo, que a Valéria e a Priscila, a Rafa eu também não sei, Rafaela, se tem filhos, não me lembro agora. Mas eu tenho certeza que as mães aqui presentes vão ter uma relação com essa obra.
E eu tenho certeza que quem não é mãe vai ter outra relação com essa obra. E tudo bem. E tudo bem. E é normal. Porque aí já tá no individual. Aí já tá no subjetivo. Então, quando a gente se propõe a estudar arte, a gente precisa entender que tem esses dois momentos. A gente olha para uma obra de arte, tem uma maneira mais objetiva da gente olhar para ela, que é quando a gente entende com metodologia e tem regras para respeitar. E tem maneira de fazer isso. Você não pode simplesmente olhar para uma obra de arte, não pode. Você não pode olhar para uma obra de arte e falar assim, eu acho que o artista quis isso. Não. Tem metodologia para analisar arte. Tá? Tem maneira certa. Do mesmo jeito que vocês, por exemplo, não podem resolver um cálculo matemático a partir do que vocês acham. Não é? Vocês não podem resolver uma equação, segundo grau, sei lá. Eu acho que o x vale 2. Não dá, né? Do mesmo jeito que a gente não pode, sei lá, fazer um cálculo da física a partir do jeito que a gente acha. Não, existem regras. Então, existem regras para análise de obra. E é para isso que eu tô aqui. Então, quando a gente estuda história da arte, a gente entende isso. A olhar dessa forma. A partir do momento que a gente entendeu, então eu olho assim. Então eu olho assado. Aí sim você vai ter uma relação pessoal com a arte. E aí a arte entra na tua vida de uma maneira única. E a maneira com que a obra de arte vai entrar na vida da Valéria é diferente da maneira como ela vai entrar na vida do Leandro, que é diferente da maneira como ela vai entrar na vida da Priscila, que é diferente da maneira que ela vai entrar na vida da Ana, da outra Ana, que as duas Anas estão aqui, que é diferente da maneira como eu me relaciono com a arte, aí é subjetivo. Porque a arte tem uma função específica para cada um. Então, a ideia é treinar o nosso olhar. Como a gente treina o nosso olhar? No começo é difícil. No começo enrosca. Mas com o tempo vocês vão sendo treinados a olhar no lugar certo, a se pegar nas características que você precisa observar. Aquilo que é pictórico, né, que eu expliquei lá no começo do conceito. Aquilo que é formal, pensar no contexto. E a hora que vocês estiverem treinados, aí sim a relação com a arte que vocês têm vai se transformar. E aí muita coisa vai fazer sentido. E vocês vão até assim entender melhor. Porque a arte também tem essa função. A gente se entende melhor. É muito legal. Muito legal. Muito legal. Não é? É muito legal. Aliás, eu fiz uma live uma vez, tá no meu Insta, tá salva lá no meu Instagram. Eu fiz uma live uma vez sobre arte na nossa vida. Quais as funções da arte? Acho que foi esse o tema da live. As funções da arte, né? A arte tem muita função pra gente, né? Se a gente pensar, por exemplo, na função da arquitetura. A arquitetura, ela, quando a gente tem uma casa projetada, organizada, ela não tem só a função de ser um espaço para eu morar, né? Ela é o meu refúgio. Ela me traz tranquilidade no fim de um dia de trabalho. Então eu me relaciono com um sentimento com esse espaço, né? Ele tem um significado para mim. Isso é pessoal. Então, assim, a arte tem muitas funções pra gente. Ela nos traz muitos ensinamentos. Vamos olhar a Pietà aqui, por exemplo, né? Já que eu já tô com ela aqui no telão. Gente, eu tô com um telão aqui, eu tô mostrando pra cá. O pessoal de casa, eu tô mostrando pra cá, mas a imagem tá aqui, né? Eu acho que tá ao contrário. Mas é porque aqui tá um telão, tá? Projetor aqui. Mas assim, quando a gente olha pra Pietà, eu vou dar aqui eu vou dar um zoom. Ai não, Joyce, peraí, aqui, dei zoom no lugar errado. Aqui, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, para essa escultura, mármore, um bloco só de mármore. Nossa, que maravilha, né? Não é, gente? É incrível isso aqui. Olha o que o Michelangelo conseguiu fazer. Ele conseguiu esculpir veia por veia. Nossa, e esse tecido aí, que é isso? As dobras do tecido, né? E Cristo não parece morto, né? Parece que ele está dormindo nos braços da mãe. O jogo de sombra, né? O jogo de sombra é impressionante também. Então, e sabe por quê? Porque sendo uma escultura, né? Uma escultura em mármore,
E ela é iluminada também de um jeito, né? E aí a luz do jeito que tá pegando nela também traz essa sombra nos lugares corretos, né? Pra gente ver o quanto o Michelangelo foi perfeito, É. né? Até, parece que até a sombra da iluminação ambiente, ela fica no lugar certo. E essa é uma escultura belíssima, belíssima. Não, e olha o peso ali na axila, a mão dela, o peso do braço. Gente, como que pode? A Ô, musculatura. Josi, eu tenho umas curiosidades assim. Hoje em dia tem artistas que fazem esculturas em mármore, assim, né? Usava-se o mármore Carrara, né? Hoje em dia tem artista que faz isso? Ou isso aí ficou mais Olha, mais no o passado? Assim? mármore, ele foi muito usado pelos gregos, pelos romanos e também foi muito usado pelo Renascimento, né? É, Pelo né? Barroco, a arte tradicional usava muito mármore, além de usar muito bronze também. Hoje, existem artistas que esculpem em mármore? Tem, existem. Mas é aí que a gente pensa o seguinte, quando a gente fala de arte, a gente tem que pensar no que os artistas querem em vários momentos da história, vai mudando. É, né? Então, os propósitos de um escultor hoje, muitas vezes não são esses. É. E hoje também existem recursos que trazem mais realismo ainda. Por exemplo, existem artistas hiperrealistas hoje que fazem esculturas de resina. Uhum. De resina. Que você olha e você fala, gente, não é possível. É, porque isso aí, assim, né, é muito trabalhoso, né, assim, chega no ponto, assim, será que, pra que usar, né, que na época era o que tinha e tinha um valor especial, né, realmente, mas, gente, E isso tem a ver. tem daquele, Giovanni Straza, é isso? O artista que ele fez aquela virgem com o véu no rosto? Que parece que Nossa, tem um véu, né? gente, essa Tem. aí é demais, hein? O Bernini também, que era um artista do barroco, que ele fazia, dava a impressão que era músculo de verdade, e É, assim, são coisas nossa, incríveis. gente, é muito bonito. É o tal negócio. Usar o mármore de Carrara dessa forma foi uma preocupação da arte muito tradicional. É, A né? arte deixou de ser tradicional do século XIX para cá, né? Houve um rompimento com a tradição, Uhum. que o final do século XIX vivenciou esse rompimento com essa tradição. Então é o Van Gogh e companhia, é o Pablo Picasso É, e né? companhia, eles romperam com a tradição. Na verdade, o propósito do que é arte foi mudando. Então Uhum. hoje, um artista, escultor, por mais que ele queira trabalhar com realismo, se ele quiser trabalhar com realismo, ele vai escolher resina, É. por exemplo, tá? Mas quanto tempo, gente, para lixar e quebrar esse mármore aí sem trincar? Sem É trincar. Já surreal, né? pensou? Na última Inacreditável. martelada, trinca um dedo, sei lá. Joyce, onde Oi. está essa Pietà? Onde ela está hoje? Essa Pietà do Michelangelo está na Basílica de São Pedro. Sabe aquela basílica que o Papa dá tchauzinho todo domingo lá no Vaticano? Sim. Aquela mega basílica? Entrando na igreja, lá na basílica, tem umas capelinhas na lateral, logo na primeira capelinha direita ela tá lá. E ela já foi quebrada, tá? Ela já foi atacada. Meu Deus. Na década de 80, ela não ficava protegida por vidro. Uma pessoa foi com martelo, ela foi restaurada. Ela foi bem deteriorada. Nossa, que Esse bom. episódio foi horroroso. Foi na década de 80, se eu não me engano. Não faz tanto tempo. Quebraram um pedaço da mão, da cabeça da Virgem. Ela foi toda restaurada. E aí, depois desse ataque, ela foi colocada numa capela distante da população. A gente vê de longe. E tem um vidro à prova de balas, né? Pra ficar bem protegido. Inveja, né? Certeza. Então, cara, eu não me lembro direito quem que fez isso. Mas algum extremista, né? Que Coisa de. coisa de extremista. Algum extremista que não queria não queria a representação de Cristo, sabe? Contra representações legais. Eu lembro recentemente aí que o Talibã lá, o ISIS lá, eles invadiram o Iraque, né? E, meu, tem aquelas coisas de 10 mil anos lá. Nossa, eles quebraram que judiação, né? Nossa, O Estado Islâmico destruiu templos romanos. De eles 2 mil romanos, anos. né? Nossa, judiação, né? Destruiu. Ah, eu tô até procurando aqui pra vocês. Foi em 1972. Acabei de ver aqui, ó. Ela quebrou o nariz dela. O cara foi preso. Tem fotos do acontecimento aqui.
do antes e do depois. Quer ver? Deixa eu colocar só para vocês matarem a curiosidade, né? Ó. Tá vendo? O pessoal de casa tá vendo também? Acho que tá, né? Não, não tá. Tá. Não, não tá. Oh, meu Deus. Para a apresentação. Deixa eu apresentar a minha segunda tela. Agora acho que vai. Ó. Estão vendo? Sim. E agora deu pra ver, ó. Aqui foi o jeito que ela ficou sem o nariz, tá vendo? Ó? Aqui as marteladas, ó. E aí ela foi restaurada. Então, se vocês derem um Google, vocês conseguem encontrar mais informações. Foi uma lástima, né? E aí eu lembro que eu li uma vez que, na época, o pessoal até pensou, e aí, né? O que a gente vai fazer? Deixa ela quebrada para marcar o evento, né? Ou restaura? Não sei se eles deviam restaurar. Mas, ó, a gente vai no curso, tem uma aula de renascimento, belíssimo. A gente já falou bastante do Michelangelo, tá? Fiquem tranquilos. Muito legal. Bom, vamos voltar aqui para os meus slides. Aí a foto, a imagem que eu acho mais linda da Petá é essa aqui. Essa visão, né? A mãe e Cristo. Então aqui você tem uma mãe que ela tem uma fé tão grande em Deus que ela não se abala. É racional. Podem ver que ela não está dramática. Ela não chora. E isso é belíssimo também. Isso não quer dizer que ela não está sentindo a morte do filho. O Michelangelo era um artista super, super, super católico. Extremamente católico. O vínculo que ele tem com a igreja é muito forte. E ele colocou essa mãe com essa fé inabalável. Quer dizer, ela sabia do destino do próprio filho desde quando? Desde quando o anjo Gabriel visitou a Virgem Maria e falou assim, você vai gerar o Filho de Deus, você vai dar a luz ao Filho de Deus. Ela sabia o que ele ia passar. E a fé dela é tão grande em Deus que ela não se abala. Isso é belíssimo. Isso é uma aula de fé. Né? Então, assim, como eu disse, né, a arte, quando a gente aprende a olhar e a entender, ela acaba sendo, ela nos traz grandes ensinamentos. Eu vou agora. Estamos bem? Estão gostando? Vocês estão felizes? Muito. Olha só. Agora eu vou ensinar vocês como ver arte. Como olhar arte. Cadê? Aqui. Como ver arte? Como que a gente lida com arte? Olha essas imagens que eu trouxe para vocês. Essa foto de baixo é a multidão que se forma na frente da obra ali, que é do Pablo Picasso, Guernica. Tá? Vocês estão vendo o tamanho do Guernica? Né? E na foto de cima, eu acho essa foto tão engraçada. Olha isso. Todo mundo com o celular na mão, tem uns até com pau de selfie. Estão vendo isso, gente? Pra tirar Muito foto de bom. quem? A Mona Lisa. A Mona Lisa, né? Olha o tamanho da bichinha. Ela é pequeno, né? Um quadro pequeno, né? É pequeno. E olha a segurança, né? Olha, isso é segurança. Esses daqui são seguranças. Essa moça de terninho é segurança. Tudo segurança, ó. E aqui tem uma barreira de contenção. As pessoas não chegam perto. E vidro à prova de balas. Ninguém olha para os outros quadros. Isso é ir ao Museu do Louvre e ver a Mona Lisa. Tá? Quer dizer, pós-pandemia não, né? Porque dizem que agora o Museu do Louvre está cheio de restrições por causa da pandemia. Eu não sei se agora voltou ao que era, mas graças à pandemia, essa sala aí da Mona Lisa está cheia de bolinhas no chão onde os turistas podem ficar parados. Então tem que ter distanciamento. Eu não sei se agora ainda tem, tá? E só podia ficar 15 minutos lá dentro. Então eu realmente não sei se o Museu do Louvre voltou com o protocolo normal e essa muvuca na frente da Mona Lisa voltou a rolar, tá? Mas é assim mesmo, tá? É desse jeito aqui olhar a Mona Lisa. Você tem que ir fazendo assim nas pessoas para você conseguir chegar lá de perto. E aí eu pergunto para vocês, será que essas pessoas que estão aqui, tirando uma foto da Mona Lisa, talvez uma selfie, né, olhando nesse rolo a Mona Lisa, será que essas pessoas estão realmente vendo a Mona Lisa? Do jeito que ela merece ser olhada? Será que todas essas pessoas que estão aqui entendem a importância da Mona Lisa? Não, né? Tem muita gente que vai lá,
Já falaram isso pra mim. Eu fui lá, peguei uma fila do cão pra entrar nesse museu. Na hora que eu cheguei na frente dela, eu falei, isso aí é Mona Lisa? Essa moça meio vesga me olhando, amarelada, né? Tá toda amarelada. Não sei se é o caso de alguém aqui que teve essa experiência. Cadê a Valéria? Valéria já foi, não foi? Cadê a Valéria, minha amiga? Mas assim, você olha e fala, isso aqui? Broxante, né? Mas como assim? Esse quadrinho pequenininho dessa moça meio tortinha assim no olho. Então assim, a gente precisa aprender a ver a arte, né? Olhar a arte como ela merece ser vista, merece ser olhada. E como fazer isso? Essa é a grande questão. Como Ô, Joy, olhar... Oi. é Valéria. Oi, Valéria. Tudo bom? A primeira vez que eu fui, ela nem tinha esse vidro, não tinha essa contenção, nada. Então, você chegava até bem pertinho e tal, e o interessante é você ir de um lado para o outro, porque ela não para de te olhar, parece que ela vai seguindo você com o olhar, né? É muito legal. A outra vez que eu fui, tinha essa barreira, mas não tinha o vidro, e depois na outra já tinha tudo, e um monte de gente do jeito que está aí, assim, amontoado, horrível, que ainda bem que eu já tinha visto, porque é muito chato ver assim. É muito chato ver assim, né? Ai, Valéria, você foi uma privilegiada, então, né? Você viu a Mona Nossa, Lisa sem verdade. vidro. Privilegiado. Tive sorte mesmo, foi Foi muito bom. privilegiada. Olha, gente, e essa experiência de andar lá na sala é legal mesmo. É legal. Eu peguei, eu fiz isso com o Diego, né? Quando nós fomos também. É. Andei com ele lá todo pra ele ver. É uma experiência única mesmo. Mas assim, eu vou falar aqui, mas esse legal de ver uma obra de arte ao vivo, né? Essa experiência que a Valéria teve, nossa, eu vi sem vidro. Por que a gente acha tão legal ver ao vivo, né? A gente precisa aprender a olhar para as obras. Se a gente não aprende a olhar a arte, a Mona Lisa vira uma gordinha vesga esquisita. Não, uma gordinha vesga esquisita. Nada demais. Então, por que a gente está aqui? Porque a gente se propôs a como olhar uma obra de arte, entender essa obra de arte. Então, eu prometo para vocês uma coisa, vou fazer uma promessa aqui. A gente vai começar uma saga, né? A gente está começando essa saga hoje, como olhar para a arte. E a gente vai passar por vários momentos da história da arte. E um dia, a hora que vocês estiverem preparados, vocês vão entender isso aqui, eu prometo para vocês. Que um dia vocês vão entender isso aqui. Eu não estou dizendo que vocês vão gostar. Se vocês não gostar ou não, problema de vocês, vocês vão decidir. Mas um dia eu prometo que vocês vão entender o borrão. Que vocês vão entender por que o prato quebrado vale $1 milhão. Por que uma banana pregada com silver tape na parede vale $1 milhão. Então assim, um dia vocês vão entender isso. Mas calma, para a gente entender o borrão, a gente precisa passar por todo um processo que a gente está começando hoje, tá? Então, o que eu vou ensinar vocês agora é como olhar a obra de arte. Como ver a obra de arte. O termo que a gente usa é fazer a apreciação da obra de arte. Esse é o termo correto, tá? Então, quando a gente fala, vamos fazer uma apreciação de uma obra, a gente vai entender essa obra, certo? Esse é o termo que a gente usa. Tá bom. Tem muitas metodologias para isso. Existem várias mesmo. Tem muitos autores, muitos historiadores que propõem, olha, vamos olhar arte assim, vamos olhar arte assado. Primeiro a gente vê isso, primeiro a gente vê aquilo. Existem muitas maneiras, tá bom, de se fazer isso. Eu trouxe para vocês uma delas, que já vou avisando, não é a mesma maneira que eu ensino para os meus alunos na escola, tá? Então, quem é aluno meu na escola vai ver hoje um jeito diferente de analisar arte, tá bom? Nas escolas eu ensino de um jeito um pouco mais metódico, para os alunos não se perderem. Afinal de contas, são adolescentes, geralmente com 14, 15 anos, estão tendo primeiras experiências olhando para a arte, tá? A ideia aqui é que a gente vai dar um passo além disso, né? Então aqui eu trouxe para vocês uma outra maneira de enxergar a arte, que não é difícil, tá? Vai doer um pouquinho no começo? Normal. Com o tempo vocês vão ficando treinados. Então eu trouxe para vocês uma metodologia, eu só vou dar o nome para ele, porque a gente tem que dar o crédito para o historiador da arte que criou essa metodologia. O nome dele é Erwin Panofsky, tá? Esse é o nome dele, ele é alemão, se não me engano. O Panofsky viveu faz um tempinho já, né? Ele nasceu em 1892, em 1968. E ele trouxe uma maneira da gente entender a arte, que são esses 3 passos que eu vou explicar para vocês. Então aqui tem ordem, tá? Primeiro, segundo, terceiro passo. Eu coloquei para vocês isso no PDF de vocês, aí para vocês irem acompanhando.
Bom, então como olhar a arte? Primeiro a gente passa pelo significado primário. Depois a gente vai para o significado secundário. E no final a gente chega no significado intrínseco. Então primeiro a gente faz uma descrição pré-iconográfica, depois a gente faz uma análise iconográfica, depois a gente faz uma interpretação iconológica. Ai, Joyce, agora você complicou a nossa vida. Calma, vamos aprender isso na prática. Tá? A gente vai praticar isso. Como que eu faço uma descrição pré-iconográfica? Eu vou observar a obra. É o observar. Então eu observo. Certo? Observo. E tem várias coisas que eu vou descrever ali que são importantes vocês aprenderem a observar. Então eu vou mostrar para vocês o que vocês devem observar. Tá? A partir do momento que eu observei, aí eu vou para uma outra etapa que vai ser qual? A partir da minha vivência, eu vou começar a interagir com aquilo que eu observei. Tá? Então eu observo. Observei, aí eu vou começar a interagir com aquilo. Eu só interajo com aquilo a partir de uma vivência própria. Não tem como. Beleza. Por último, mas não menos importante, eu vou pensar no contexto. Aí eu entendo uma obra de arte. A partir do momento que eu relacionar tudo que eu vi, então eu vou observar, vou descrever, aí eu vou trazer a minha vivência para entender aquilo que eu estou vendo. Aí eu vou relacionar o que eu vi com o contexto de produção da obra. Aí eu entendi uma obra de arte. Leandro e Priscila, qualquer coincidência com a taxonomia de Bloom, qualquer semelhança com a taxonomia de Bloom, percebem? Escadinha, né? É uma escadinha. Isso. É isso mesmo. É uma ordem que a gente vai cada vez num grau de complexidade maior, né? Por isso que a arte ajuda tanto a gente virar pessoas que sabem interpretar o mundo. Por isso. Entendeu? Por isso que a arte treina esse nosso olhar. Por isso que a arte é importante na nossa vida. Porque se a gente aprende a fazer isso com uma imagem, a gente aprende a fazer isso com tudo. A gente aprende a fazer isso com pessoas, a gente aprende a fazer isso com os acontecimentos, entendeu? Isso treina o nosso olhar. Porque a gente observa, aí a gente entende, aí a gente pensa relacionado ao contexto. É mágica, eu entendo. Tá? Vamos fazer isso na prática? Vamos? Estão preparados? Ó, eu escolhi uma obra de arte que ninguém conhece. Ninguém conhece. Vocês nunca ouviram falar dessa obra de arte na vida de vocês. Nunca. Tá? Nunca. Jamais. Tenho certeza que nunca ninguém ouviu falar. Bom, vamos seguir o Panofsky aqui? Bora lá. Gente, pode abrir o microfone e falar à vontade, viu? As meninas aqui também estão mais mudas que misericórdia. Estão muito silenciosas. Lembra aqui das 3 etapas, né? Primário, secundário e intrínseco. Observar, vivência e contexto. Então, vamos lá. Primeira etapa, observar. Como que eu observo? O que eu tenho que observar? Eu vou observar os elementos formais. Olha a palavra que eu ensinei lá no começo da aula. Ó, os elementos formais, ou seja, os materiais, as linhas, as cores, as formas, o tema, a disposição. Tudo isso está na observação, tá? Então, vamos lá. Olha, faz de conta que a gente está lá em Milão. A gente não está em Marília. A gente está lá em Milão. No refeitório de um mosteiro da Santa Maria delle Grazie, que é onde está essa pintura, numa parede, ela é uma pintura numa parede, isso aqui. Você está lá diante dela. E aí você vai observar o quê? Que é uma pintura na parede. Primeira coisa que você vai ver, ó, a pintura na parede. Tá. Pintura na parede, tinta sobre parede. Beleza? Tem linhas definidas? Linhas definidas. É colorida? Tem cores. Tá um pouco desbotando, mas tem cores. São formas. Que formas são elas? São formas humanas? São pessoas? Tá. São pessoas em volta de uma mesa.
na verdade atrás de uma mesa, né? São pessoas atrás de uma mesa e elas estão conversando, parece que elas estão interagindo entre eles ali, tem coisa de comer em cima da mesa e eles estão colocados, são 13 pessoas, certo? Tem um no meio, 6 e 6. Essas pessoas estão atrás de uma mesa, num ambiente fechado, tem um teto ali, né? Janelas lá no fundo, tem algumas coisas na parede aqui ao lado. É um espaço fechado que essas pessoas estão ali interagindo entre elas. Pronto. Primeira etapa concluída. É isso. Você sugou tudo aquilo que dá para observar. Você consegue perceber que a gente tem montinhos de 3, né? Eu trouxe para vocês o material dela exato, tá bom? Para vocês saberem, ó. Têmpera e óleo sobre 2 camadas de preparação de gesso aplicada sobre o reboco da parede. Esse é o material, tá bom? Dessa obra que nós estamos olhando. Tá, sabemos o material. A gente consegue observar. A gente consegue observar que tem uma pessoa no meio, certo? Ó, essa imagem que eu trouxe para vocês está tão boa que dá para ver até o trinco da parede, né? Dá para ver que está desbotando, não dá? Estão vendo que tem partes mais escuras de tinta e partes mais claras de tinta? Tem a ver com o material, né? E com a maneira como o artista usou para pintar. É uma linha definida? É. Aí coloquei aqui para vocês, ó, são grupinhos de 3. As pessoas estão interagindo, estão falando alguma coisa, não estão? Estão falando alguma coisa, tá? Ah, estão falando alguma coisa. Parece que estão gesticulando. E aqui estão conversando entre eles, gesticulando de alguma forma. Como essas pessoas estão dispostas nessa cena? De maneira bastante harmoniosa. Tem um no meio, não tem? 6 e 6. Não está harmonioso? Está bem harmonioso. Quer dizer, o artista colocou essas pessoas de um jeito que está bem distribuído. Se eu for mais observador, eu consigo até achar padrões matemáticos aqui, que é a proporção áurea. Tem um centro. E aí eu consigo ver que tem um ponto de fuga. Lembra aquela história de desenhar com profundidade? Quer dizer, a pessoa que desenhou essa imagem desenhou com profundidade. A gente consegue ver que eles estão num lugar que lá no fundo, né, tem a janela. Quer dizer, está matematicamente distribuído o negócio aqui. Olha que legal. Né? Quer dizer, tem toda uma construção de um espaço que é praticamente em 3D. Mas eu falei para vocês que a gente ia fazer de conta que a gente está lá, né? Então eu trouxe essa imagem para vocês. Pronto, agora vocês estão no lugar. Esse é o local que está pintado essa cena. Então vocês estão vendo, vocês estão nesse espaço que era, né, um refeitório de um mosteiro. Estamos lá em Milão agora, hein? E vocês estão lá ao vivo vendo essa obra. Vocês estão vendo que tem uma parte aqui que está estragada? Que a parede parece que foi aberta por uma porta e depois foi fechada. Pronto, etapa número 1, cumprida. Entenderam o que é observar uma obra de arte? Até agora a gente fez o quê? Só observou. Mais nada. Entenderam? Beleza, pessoal de casa? Tá. Vamos para a segunda etapa. Na segunda etapa, eu trago a minha vivência, né? Tá. A minha vivência é de que eu sou cristã. Logo, eu identifico essas pessoas. Não identifico? Todo mundo que sabe identificar. Porque é da vivência de vocês. Vocês sabem quem são essas pessoas, não sabem? Vocês sabem que cena é essa? Vocês sabem identificar essas pessoas, essa cena, esse tema. Especificamente. Porque isso depende do repertório pessoal. Se eu mostrasse essa imagem para os índios brasileiros que o Pedro Álvares Cabral encontrou aqui, eles iam saber quem são as pessoas? Não iam.
Então a gente sabe que é Cristo e os apóstolos e que essa imagem, na verdade, é a última ceia, porque a gente tem uma vivência cristã. Eu sei dessa cena. Eu sei até dizer que momento é esse, momento em que Cristo disse, um de vocês vai me trair. E os apóstolos estão tendo reações. Né? Eu sei identificar Cristo. Eu sei identificar Judas. Ele está com um saquinho de moeda na mão. Ó. Tá vendo aqui o Judas? Ó? Ele está com o saquinho de moeda na mão. Ele é o traidor. Judas e Cristo estão disputando um prato. São as únicas pessoas que estão pegando alguma coisa na mesa. Ninguém mais está. Tá vendo que Judas está aqui? Né? O saquinho na mão. Então eu sei identificar que Cristo está dizendo, um de vocês vai me trair. Os apóstolos estão tendo reações, né? É como se eles estivessem falando. O quê? Como assim? Um de nós vai trair? Eu não sou, mas olha o que ele disse, né? Então está tendo um diálogo aqui, uma narrativa belíssima, né? A impressão que dá é que eles começam a falar aqui, reagindo ao que Cristo disse, e vai passando o tempo, e aí passou um tempo, e eles estão reagindo já entre eles. Como se fosse uma narrativa, né? Uma peça de teatro. Agora, eu só consigo fazer isso a partir de uma vivência pessoal. E aí eu consigo, depois que eu trouxe a minha vivência para identificar essas pessoas, essa é uma interpretação iconológica, eu consigo, né, quer dizer, essa é uma interpretação aqui, né, iconográfica, aí sim eu vou para a interpretação iconológica, que é a nossa terceira etapa. Quando eu vou para o contexto. Depois que eu fiz tudo isso que a gente fez agora, aí eu vou falar assim, mas peraí, quem fez isso aqui? Ah, foi um artista chamado Leonardo da Vinci. Ele viveu e fez essa obra lá no finalzinho do século XV. Aí eu vou ligar os pontinhos e vou entender. Ele fez desse jeito porque ele veio nessa época. Aí vem os conhecimentos de história que precisa ter. Porque se eu for atrás do artista, eu vou trombar onde? No contexto da Europa do século XV. E aí eu vou analisar quem foi Leonardo, quando ele viveu, o que ele queria. Ele viveu no momento que a arte era o renascimento cultural. Aí eu tenho que entender o que é o renascimento cultural. Aí eu tenho que saber que o renascimento cultural tinha um baita de um estudo de anatomia. Aí eu preciso lembrar que o renascimento cultural se inspira nos gregos, que já usava a proporção áurea, a matemática, essa proporção que está em tudo na natureza. E que o renascimento cultural se inspira nos gregos e usa a proporção áurea na produção artística. Quando eu vou atrás do artista e do contexto, aí eu entendo a obra feita nesse contexto. Aí eu entendi a importância da obra. Aí eu entendi a obra de arte. Aí tudo fez sentido. Ah, então foi por isso que Leonardo fez isso. Ah, então foi por isso que Leonardo fez isso. Entenderam o que é entender arte? Então, quando a gente passa por aquelas 3 etapas, aí as obras vão fazendo sentido. Principalmente sentido para a época em que ela foi feita. Acharam difícil entender arte assim? Aonde que está a dificuldade? Na história. Né? A dificuldade está na história. Por quê? Você tem que lembrar da história. Meu, mas por que o cara fez isso no século XV? Ah, eu tenho que pensar no contexto do século XV, tem jeito. Por isso que quando a gente quer entender arte, é primordial a gente entender história da arte. Tem como. E a gente só vai entender arte se a gente entender isso aqui. Então a gente precisa saber localizar as obras de arte nessa linha do tempo. Aí a obra de arte vai fazer sentido. Esse é o desafio de vocês. É por isso que não é todo mundo que entende arte. Não é todo mundo. Uma vez eu dei uma num aluno meu, numa sala de aula, acho que era um menino que tinha ido embora para o intercâmbio, ficou um ano fora,
intercâmbio, sei lá onde, voltou para a escola, caiu de paraquedas no meio do terceiro colegial, bem na hora que eu tô falando de Pablo Picasso, sabe assim? E aí o menino foi extremamente grosseiro numa aula minha, e ele olhou pro lado e falou assim, nossa, acho que essas coisas de museu é tudo uma porcaria. Eu fiquei muito brava, mas eu mantive o requinte. Eu virei pra ele e falei, não, mas não é pra qualquer um entender mesmo, é assim mesmo. Porque eu fiquei tanta raiva que ele falou aquilo. Isso me marcou. Eu fico com raiva também, viu, de pessoas que menosprezam, assim, porque você vê a baixeza cultural da pessoa, né? A falta de bagagem, né? Não é, então assim, mas tudo bem. Então assim, tudo é uma coisa que a gente vai atrás, a gente corre atrás, desde que a gente precisa entender a importância. Não tem também como eu exigir, né? As pessoas tenham isso, ainda mais aluno que ficou o ano inteiro, né? Varzeando no intercâmbio, voltou, caiu de paraquedas no meio do terceiro colegial, não tem como eu exigir isso dele. Porque o que cabe a mim é explicar. Mas eu cheguei a falar isso pro menino na época, eu fiquei meio com raiva. Mas assim, por que as pessoas não entendem arte? Porque falta o conhecimento de história, entendeu? Então, é muito mais fácil entender a paisagem bonitinha do que entender o borrão. Pô, é difícil entender um borrão. Mas como é que entende o borrão, meu Deus do céu? Então, a gente está aqui hoje para começar uma saga. Então, é por isso que a gente precisa passar pela história da arte inteira. Porque daí sim a gente vai entendendo a produção artística. Alguém quer falar? Tem alguém no microfone para falar? Não? Tudo bem. O borrão talvez seja essa transgressão, né? Talvez não é essa transgressão, Leandro. É exatamente isso, Leandro. Porque mudou alguma coisa que estava vindo já há muito tempo e esse borrão muda tudo isso, né? Exatamente, Lê. Agora, você entende como, para a gente entender o borrão, a gente tem que entender a tradição? Então, é difícil entender a arte contemporânea. É difícil entender o prato. É muito difícil. Na verdade, é um desafio. Até mesmo pra gente que estuda isso, que está em contato com isso. Mas por quê? Porque exige um conhecimento histórico muito complexo, realmente. Fala, Valéria. Não. Não? Não. Mas assim, eu dei essa resposta pro menino porque eu achei ele muito grosseiro durante a aula. Ficou isso, né? Fala isso, professores aqui presentes, né? Mas foi educado até. Leandro e Pri conhecem a pessoa. Mas eu conto a fofoca. Eu já desconfio muito quem seja. A gente tem esses desafios, né, Leandro? Na nossa profissão. Encontrar as pessoas mal educadas nas salas de aula. Bom, assim, agora eu vou mostrar pra vocês, assim, quando a gente entende a história da arte, como isso ajuda a gente a entender a produção artística de maneira geral. Aí, uma outra maneira da gente entender a arte também, que é muito legal, e que a gente pretende fazer isso durante o curso também, é a gente analisar uma série. Então, vamos parar para pensar. Será que a Última Ceia, pintada pelo Leonardo da Vinci, será que a Última Ceia, pintada pelo Leonardo da Vinci, foi a primeira vez que um artista pintou uma Última Ceia? Não, né? Tem Últimas Ceias anteriores a essa. Desde quando será? Gente, desde que existe cristianismo. Olha essa Última Ceia da Idade Média. Agora eu vou passar meio rápido, tá? Pra gente... Que a ideia aqui não é analisar uma por uma, tá bom? É só pra vocês terem uma noção. Então, olha só, gente. Olha essa Última Ceia da Idade Média, que legal. Diferente, né? Nossa, muito legal. Nunca tinha visto. É diferente. Mas vocês viram como é diferente? Porque o propósito é outro. Esse artista não estava preocupado com o que o Leonardo tá no século XV, entende? É. Aí, qual que é a nossa tendência? A falar, mas o do Da Vinci é melhor. Essa palavra melhor é perigosa. Não é que é melhor, a arte não melhora, a arte não piora, ela muda. Entende? Ela muda. A história não melhora, a história não piora, ela muda. Depende do aspecto. Realmente, o Da Vinci tem uma preocupação com profundidade que esse cara não tem. Porque a Idade Média não tinha essa preocupação. Né? Olha essas outras aqui, ó. Essa aqui é do século XIII. 1200 e pouco. Pode ver que não tem nem proporção anatômica, né? Olha o tamanho de Cristo, olha os pés aqui embaixo. Nossa, muito legal. Chega a ser engraçado, né? Mas lindo, né? Olha que demais, cara. Bem geométrico, né? Olha essa do século XIV. Giotto de Bondone. Legal. Olha essa. Aí nessas obras, pessoal, esse que
está do outro lado da mesa geralmente é o Judas, tá? A tendência de colocar Judas, o traidor, do outro lado da mesa. É uma tradição que o Da Vinci rompeu. O Da Vinci Mas esse teto aí é muito parecido com o teto do Leonardo. Impressionante, né? Leandro, você está se tornando um expert em observação de arte. Fala aí, Ana. Fala sério. Ó, o Giotto, Lê, e se eu te contar que o Giotto de Bondone é um precursor do Renascimento? Que essa preocupação com profundidade nasceu no Giotto. Legal. O Leozinho viu esse teto aqui antes de fazer o dele, né? Com certeza. Podem ver que a gente tem a mesma época, né? Então a preocupação com a profundidade começou a aparecer aqui no século XV. É isso mesmo, é uma tendência. E aí é do Leonardo, né? Agora olha outras obras de arte posteriores a do Leonardo, olha isso. Olha que linda essa. Totalmente diferente, né? Outra proposta, não é? Ixi, caiu a conexão. Voltamos. Caiu a minha conexão, voltamos. Isso, voltou. Ai, beleza. Ó, foi rápido aqui, foi só um... Ó, parei aqui, Leonardo. Então é essa, ó, que o Leandro... Leandro, você tá virando um expert, hein? Tô adorando. Olha aqui que legal essa do Da Vinci que a gente já viu. Agora a gente vai ver algumas posteriores à do Leonardo, olha isso. Que legal também. Nossa, linda. Outra proposta. E também, assim, qual o interesse por trás de fazer o quadro, né? Isso aí que eu acho que Exatamente. E pra gente entender os porquês, a gente tem que ir pra época, entende? tudo Quer dizer, tem um estamos no interesse século por XVI. trás, né? Eu acho essa obra belíssima. Apesar de que eu acho ela muito Belíssima. carregada. Não é carregada? Muito. Ela é mais dramática, né? Ela tem até um gato aqui, ó. Mas deve ter um porquê dessas cores aí. Sempre. Aonde tá Judas aí? Judas é o separado da mesa. Ah, tá. Tá do outro lado. Do outro lado da mesa. Cristo e aquele tá partindo o pão, né? Tem uma coisa meio metafísica, né? Meio... Então, né? e aqui é o Cristo divino e o Cristo humano, né? É o Cristo que é capaz de comer num ambiente qualquer, mas ao mesmo tempo tem esses anjos. Né? Então tem uma coisa meio... Aqui é barroco, né? Indo pro barroco já. Ah, legal. Isso. As meninas que estão aqui já identificaram o barroco, o contraste, isso mesmo. Aí a gente tem, por exemplo, isso aqui é a escultura, tá? Do Aleijadinho, ó. Tá aqui no Brasil essa última ceia. Olha que Muito lindo. Isso aqui é tamanho real, tá? Essa mesa é uma mesa de verdade. Bem dramática também. Agora, vamos romper com a tradição? Preparados? Yes. Olha isso. Nossa, que legal. Vicente do Rego Monteiro. Essa aqui já é de 1925. Já estamos falando de uma situação... Ô, Joyce, a têmpera é a da Clara, é isso? É a têmpera sobre tela e a clara de ovo. Ah, nossa, que... Geralmente existe, alguma né? coisa... Alguma coisa que eles colocam para trazer um grude aí pro pigmento, né? Uhum. É que o óleo, a tinta óleo nasceu no século XV. Antes disso era só clara de ovo. Mas a têmpera geralmente você coloca um emulsificante. Que loucura, né? Aqui vocês estão vendo uma última ceia já feita em 1925. Já estamos pós-semana de 22. O Vicente do Rego Monteiro é um artista brasileiro. Tá? Agora quer ver outro? Olha isso. Salvador Dalí. Essa é de Nossa, 1955. que demais. Aqui a gente já está no surrealismo. Né? Então vocês estão vendo, é o mesmo tema, propósitos diferentes. Agora quer ver que legal? Eu tinha visto essa do Salvador Dalí, incrível. Essa do Salvador Dalí é muito legal. E tem muitas outras, tá? Qual é o grande desafio nosso? Saber identificar a produção delas na linha do tempo. Então isso é estudar história da arte. Entendeu? Então, quando a gente consegue ter essa visão, a gente entende a arte. A gente entende por que o Da Vinci tem preocupações e o Tintoretto, por exemplo, tem outras. Isso é entender a arte. Esse é o metódico, né? Aquele que eu falei para vocês. Ó, tem metodologia para isso. Agora, como vocês vão se relacionar com isso é uma coisa pessoal. Né? Se vocês gostam mais de uma ou da outra, aí varia. E se a gente olhar para as atuais? Aí a gente entra nisso aqui. Olha que legal, gente. Olha essa obra. Que linda. A Última Ceia Pernambucana. Isso aqui é uma que a gente chama de releitura. Né? Então, esse artista, Ricardo Cavalheira,
fez uma releitura. Quem que tá aqui? A Naná Vasconcelos, o Chico Sainz, o Bildo Oliverde, o Luiz Gonzaga, Francisco Bernardi, Gilberto Freire, Frei Caneca, Seu Valença, Chacrinha, olha o Chacrinha, tá vendo? Dominguinhos, Manuel Bandeira, né? Então a gente tem essa última ceia pernambucana, quer dizer, olha que obra incrível, que tem total relação com a cultura brasileira, com a cultura nordestina, que se a gente não tem uma vivência de Brasil, a gente não entende, né? Agora quer ver uma outra que eu acho super engraçada? Essa aqui. Nossa, incrível. Isso aqui também é uma releitura, na verdade já cai no meme, né? Meme é arte, olha que legal. Então, se a gente tivesse no mundo pré-pandemia, a gente não entenderia isso aqui. Muito bom. Agora, como estamos vivendo no mundo pós-pandemia, a gente entende. Porque o Google Meet já existia antes da pandemia, né? Veio essa notícia agora. Eu nunca esqueço meu marido. Falou assim, ué, o que mudou pra mim na pandemia? Nada, né? Continuei fazendo reunião online. Eu também. Curso online. Ele já usava o Google Meet faz tempo. Eu, Diego, vamos usar o Google Meet. Ele falou, agora que vocês vão usar o Google Meet? Então, assim, pra mim, ó, faz sentido a gente olhar isso aqui pós-pandemia. Então, assim, a análise de uma obra, ela depende de muita coisa, né? Entender uma obra de arte depende de muita coisa. E a gente está aqui para quê? Porque a gente quer entender melhor tudo isso, né? A gente quer se relacionar com tudo isso. Eu trouxe, então, esse apanhadão aqui de Últimas Ceias, né? Para vocês entenderem como, na verdade, o nosso caminho é árduo, né? Não é fácil. Na verdade, quando a gente se propõe a estudar obra de arte, a gente tem que entender o que é a história da arte, né? E a gente vai percebendo que estudar a história da arte é estudar o conceito de arte ao longo da história, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai estudar o que é arte na pré-história, o que é arte no Egito, o que é arte na Grécia, o que é arte em Roma, o que é arte na Idade Média, o que é arte na Idade Moderna, no Renascimento e assim sucessivamente. Quando a gente conseguir responder todas essas perguntas, o que é arte ao longo da história, a gente entende arte. Aí sim a gente vai ter como entender o porquê que o prato quebrado vale e é chamado de arte. Aí sim a gente vai ter bagagem suficiente para entender porque que uma banana colada com silver tape numa parede vale $120 mil. Entendeu? Aí sim a gente tem como fazer isso. Aí sim a gente tem como entender. Então, assim, estudar arte é uma coisa que demora. A gente precisa passar por tudo isso. Não adianta eu chegar para vocês e falar, olha, arte contemporânea é assim, ó. Pega um mictório, tira do banheiro e bota numa exposição. Vocês vão ficar assim. Não vai, não adianta. É um caminho, é uma longa caminhada. É a mesma coisa a gente querer que uma criança faça um cálculo de sei lá, uma equação de segundo grau, sendo que ela não sabe fazer soma, entende? Precisa ter o básico. O básico é estudar a história da arte. Tá? Gostaram? Alguém quer falar alguma coisa? Muito, gostei muito. Muito, Joyce, parabéns. Obrigada. Olha, pra gente finalizar esse nosso encontro de hoje, eu trouxe aqui uma frase de uma historiadora que eu gosto muito, a Ana Mai Barbosa, é uma professora da USP. Ela está na ativa, ela ainda é orientadora dos doutorandos da USP. E ela fala, a pessoa que tem o hábito da arte, que se entrosa bem com a arte e é contaminada por ela, não se sente isolada em nenhum lugar do mundo, né? Então é uma frase que eu gosto muito, eu acho incrível a maneira como ela lida com a arte, a maneira como ela fala que nós deveríamos lidar com a arte com as crianças, né, nas escolas e no nosso dia a dia. Né? Então, vocês podem perceber que é uma coisa que eu sou apaixonada mesmo. Então, foi um prazer eu estar aqui com vocês. Eu estou super feliz que vocês participaram. E fiquei muito feliz aí com os comentários, viu? Com as intervenções. E é Joyce, isso. Ficaria horas escutando você. Foi muito bom, sempre é muito bom. Parabéns, viu? Você tem uma didática muito boa, você sabe muito, e é muito legal você dividir isso, esse conhecimento todo, é muito, muito bom. A gente sempre aprende e sempre é muito gostoso. Ai, obrigada. Isso, viu? Obrigada a você. Ai, Valéria, você é suspeita, né? As duas filhas da Valéria foram minhas alunas. A Valéria, toda oportunidade que tem, a gente tá junto, né, Valéria? Falando sobre arte, sobre... Mas é muito bom.
Obrigada por estarem aqui. Eu agradeço demais a presença, viu, das meninas que estão aqui no presencial, do Lei e da Pri, obrigada, viu? Eu fiquei muito feliz de vocês estarem aqui. Obrigado a você. Obrigada, nós adoramos. Obrigada, Danilo. Ô, Joyce, eu que agradeço. Estou aguardando aqui o curso, hein? Obrigada, Aline. Eu que agradeço, Foi tava com muito bom saudade. te ver, depois de 10 anos lá no Mato Grosso do Sul, meu Deus do céu. Ótima, Sim. que é a Joyce Sem Fronteiras. A Rafaela entrou e teve que sair, provavelmente, e a todos que assistiram essa gravação, né? Então, obrigado por estarem aqui, por confiarem no meu trabalho. A gente conversa pelo nosso grupo do WhatsApp, tá bom? Teremos mais capítulos dessa nossa saga. Bacana. Beijo. Parabéns, viu, Joyce? Muito legal. Obrigada, gente. Tchau. Tchau, obrigado. Tchau, gente. Boa noite a todos. Boa Boa noite. noite.